fuma, saúde. Então, saúde. Saúde. Ao charuto e aos drinks. Começa agora mais um episódio das 3 Mulheres em 4 Tempos. E hoje a gente está aqui com a Aline Silvestre, que a gente já aprendeu no outro episódio que ela é cigar sommelier. Estamos aqui no clube, que é um clube, Aline, do charuto? Clube de charuto, Espaço Quedocê. E aí, agora, nesse episódio, nós vamos fumar charutos e falar sobre a organização. Uau! Não, todo mundo ficou esperando, até a gente, né? Para aprender a degustar. Posso falar degustar o charuto? Pode falar degustar. A degustar o charuto. Então hoje você vai mostrar pra gente como degustar o charuto. Exatamente. Vamos lá, pra prática. Então, Como a gente então começa? sem... Prática. Isso é um serviço que dentro das atribuições do cigar sommelier, né? Aqui no Espaço Quedocê, eu sou responsável pela seleção de charutos, né? O cuidado com o charuto. O charuto ele precisa de umidade para conservação, né? Tem que estar entre 65% e 75% no máximo, para que o charuto ele mantenha as suas características e notas sensoriais, para ser preservação desse charuto. E na hora de fazer na hora que o cliente vai apreciar o charuto, eu faço o corte e faço o acendimento também, tá? Então eu vou mostrar para vocês. Tô morrendo de medo. Eu confesso. É algo bem simples, tá? É algo bem simples para ela, claro. Mas tem alguns detalhes que são fundamentais, né? Para tirar o melhor proveito desse charuto. Então, voltando aqui, né? Esse é um Diano Cigar. É um charuto produzido na região do Recôncavo Baiano. É uma marca nova, né? A Diano Cigars. O corte, ele é um procedimento que a gente sempre vai observar essas linhas finais de acabamento aqui na pontinha do charuto. Ai, deixa eu ver. Eu precisava muito dos meus olhos. Acho que é bom a gente Ó, pegar você cada um. pode pegar um. Posso? Exatamente. Eu gosto de usar sempre essa referência, porque assim, quando o charuto que você for apreciar, você vai observar esse acabamento final. A folha de capa, ela é uma folha bem fininha e delicada, né? Ela é utilizada para dar o acabamento no charuto. Então aqui nós temos 3, digamos assim, tipos de folhas diferentes. Na verdade são mais, mas aí se eu for entrar nesses detalhes a gente vai... Até o ano que vai vem. longe. Tá. Vai acabar em outubro, né, de 2023. Quantos episódios? Então nós temos a folha de capa, que é bem fininha e delicada, que é onde nós temos aqui alguns aromas, né? A gente usa para conhecer o charuto. Dá o acabamento final, né? A gente observa aqui a oleosidade, o acabamento dessa folha. Tem uma segunda folha, que é uma folha mais grossa, que seguram as folhas do miolo. Então o charuto ele tem capa, capote e miolo. Essas informações elas são sempre importantes quando você vai escolher um charuto na prateleira, porque pode ser que o capote, o miolo ou até mesmo a folha de capa venha de um outro país, de uma outra região produtora, para formar o blend daquele charuto. Tem é isso, através é? do terroir que a gente tem as características sensoriais daquele tabaco. Então a gente cria a referência das notas que a gente pode encontrar. Que legal. E charuto, assim, vou te perguntar, tá? Você cheira o charuto na hora que você está escolhendo? Na hora que você está escolhendo, não, porque isso não é elegante. Tá, etiqueta. Legal. Depois. E cheirar e falar, Não, esse eu não quero. Depois que Ótimo. é seu. Exatamente. Só depois que ele é seu. A primeira coisa que eu ia pegar era... E para poder ser Agora que ele já é seu, você pode cheirar. então E no aí- primeiro momento eu não faço isso, né? Ele não é meu, eu tô lá escolhendo. Entra Aline, o agora trabalho uma da cigar curiosidade. sommelier. Ou vou esclarecer as dúvidas, dizer quais são as notas que você vai encontrar naquele charuto. O que você gosta, você pergunta o que a pessoa gosta e daí vai fazendo essa orientação. Exatamente. Aline, deixa eu te perguntar. Tem o local que a gente conserva, né? Que é um umidor. E o charuto estraga? O charuto, ele pode estragar no seguinte, ele não tem data de validade, tá? Mas o que estraga o charuto? Conservar ele errado. Então, tem gente que ganhei o charuto, tá na gaveta do escritório.
essa folha ela vai ressecar. E aí, como eu disse, a folha de cápsula é bem fininha e delicada. Ela é a primeira a demonstrar que esse charuto está seco. Porque quando você encosta na folha, ela pode quebrar. Ela pode soltar. Então... E é bem sedosa, E né? ela é bem sedosa, Aqui a umidade está correta, graças a Deus. Muito bem. E aí, essa folha, essa folha ela fica seca. Então esse charuto não está adequado para fumar. A outra coisa que pode acontecer é estar úmido demais, né? Então, hoje você tem tecnologias para conservar o seu charuto sem te dar trabalho nenhum. Então, assim, não pode colocar charuto na geladeira, guardar junto com... Mas existe algum aparelho assim que você... Existem as caixas umidoras, existe um sachê, que é um controlador de umidade que eu acho mais fácil. Esse sachê, ele tem 69%, 72%, 75%, você pode escolher qualquer um desses três. E colocar na sua caixinha e ele vai controlar a umidade do charuto. Olha que Então, o legal. ideal também é que a caixa seja de madeira de cedro, né? Que o cedro, ele ajuda não só no controle da umidade, mas também para preservar os aromas do charuto, tem um aroma agradável também. Então, essa é a maneira correta. Se eu colocar em um lugar úmido demais, o que vai acontecer? Você vai fumar esse charuto, ele vai apagar toda hora. Ou frio e umidade, pode dar mofo na folha do tabaco. Sim, Então, porque é uma folha da natureza, né? Que fez um processo, quer dizer, você comentou no episódio anterior que é um produto delicado e super artesanal. Exatamente. Então, merece o cuidado Merece devido, cuidado. né? Vamos fumar? E aí, Vamos. E aí entra o corte. O corte, O que ele é esse? feito... Existem outros tipos de corte, né? Esse é um cortador. Tem outro, você pode usar um furador, que é um outro acessório também utilizado para fazer o corte do charuto. Tem o V-cut, que a gente chama, que ele faz um corte em V, né? Mas esse corte regular, ele para o iniciante, ele é o que vai deixar o corte mais fácil, vai deixar a maneira, como que eu posso dizer? Vai ficar mais fácil para você apreciar o charuto. Os iniciantes aqui. Que é o que eu quero dizer, a facilidade que a fumaça vem para a boca. Tá? Então, eu observei aqui as minhas linhas de acabamento final e eu vou fazer o corte sempre respeitando a primeira linha, tá? Então, eu vou posicionar ele aqui. Assim. O corte é aqui. Exatamente. Não é inteiro. Né? No começo. Tem gente Deixa eu que ver. fala que é para cortar o mínimo possível, tem gente que diz que tem o ombrinho do charuto. Na verdade, sempre observa essas linhas. É na primeira linha. Isso. Antes da primeira linha ou em cima dessa primeira linha. Aí eu vou explicar para vocês por quê. O charuto ele é finalizado com uma goma vegetal, tá? Não é uma cola que está realmente fixando essas folhas. Então, quando você corta aqui um pedaço do charuto, essa folha de capa, que é bem fininha e delicada, ela pode se soltar. abrir, claro. E aí não adianta falar que o charuto era ruim. Porque, Não, na é o verdade, corte foi você que que cortou foi errado. Entendi. Outra etiqueta, conhecer como cortar o charuto. Conhecer como cortar o charuto, tá? Fiz o corte, agora eu vou pro acendimento. Eu vou usar um maçarico. Aline, pode acender com fósforo? Pode acender com palito de fósforo e dá pra fazer o acendimento até com a folha de cedro. Né? Dá pra fazer com a folha? Sim, sim. A folha de cedro é uma folha que costuma vir nas caixas do charuto, tá? Ou você pode fazer a compra também da folha de cedro. O palito de fósforo, depois que você faz a queima da resina e começa a queima da madeira, você vai fazer o acendimento só com calor. Só que tanto a folha de cedro, a tira da folha de cedro, ou o palito de fósforo, é uma queima incompleta. Então você tem que estar com o fósforo ou o cedro inclinado, né? Para que o resíduo dessa fumaça não vá para a folha de capa. Meu Deus. Uau! É muito É melhor usar o maçarico. Eu vou com o Tá maçarico. bom. Que também não é tão fácil. E Amiga, aí eu vou você fazer o fez o acendimento curso? com calor. Não é tão fácil assim. E eu É vou usar assim, só o calor da tem que ser chama bem para discreto, senão você fazer queima. o acendimento. Por que eu não posso usar a chama direto ou acender com um isqueiro comum? Porque você vai queimar a folha do tabaco. Então, para não
ter essa queima da folha, o ideal é acender com maçarico. Olha. O maçarico porque é uma chama limpa, né? E ela facilita também na hora de fazer o acendimento. Então, apreciar o charuto é um ritual. Aqui a gente não tem pressa. Uhum. Nenhuma. Eu primeiro preciso da coordenação para rodar o charuto. Eu faço o contrário, Meu sabia? Deus! Eu não sei se eu tô errada, Aline. Agora eu fiquei assustada na hora que eu vi você. Porque eu sempre faço assim. Ah! Tá errado? O ideal é você Eu girar o faço charuto. assim. Então faço eu assim. seguro assim, ou você pode segurar assim também. Eu sempre, Porque sempre, tem gente que faço assim. encontra um pouquinho mais de facilidade de fazer desse Eu acho jeito. que eu tô nessa, Uhum. viu? Então Mas tá você errado como eu acende faço? sem tragar. Sem tragar. Isso. Olha. Porque não pode tragar. Não pode tragar, sem né? tragar, Primeira né? coisa. Ai, meu É lindo, Deus. né? É na hora que você vê que a... Ó a gafe da pessoa. o fogo tá em todo, E né? aí entra mais uma etiqueta do charuto também, né? Porque a gente vê nos filmes americanos, né? De máfia, ou que seja, o pessoal cortando um pedaço do charuto, depois de ter cortado Poderoso o dedo de alguém. chefão. Mentira. E Aquilo não pode, né, Aline? e acender o charuto, né, com a chama direto a chama direto no charuto. Na verdade, aquela maneira é totalmente incorreta, é o cultural, né? Isso fazem Olha. desta maneira. Essa é a maneira e correta também de acender o fala charuto. Isso. que eu acho um charme, É. gente. É um Depois que a gente charme. faz esse acendimento, a gente faz a oxigenação do charuto. E aí, eu quero dizer pra vocês é um o charme. seguinte: a gente sempre acende o charuto começando pelo entorno do charuto, a parte pelas bordas pro centro. Essa é a maneira correta de acender. Olha que lindo. Agora ele tá aceso, né? E aí eu vou dar minha primeira baforada, que vai ser, eu vou levar a fumaça pra boca. Baforada. Isso. Eu vou levar a fumaça pra boca e vou soltar devagar. E eu vou fazendo isso repetidamente no meu tempo. E eu vou fumar esse charuto até onde eu me sentir confortável. Pega assim, né? Uhum. Então, estou apreciando o meu charuto. Ele tá bom? Quais são as notas? Nossa. Quais são as notas? Exatamente. Esse é um tabaco que vai ter aqui um herbáceo, que você tem uma nota terrosa, e o charuto ele tem 3 terços, tá? Então, o primeiro terço é o momento que a gente vai conhecer o charuto, onde ele está mais delicado, as notas características dele são apresentadas. O segundo terço, esse charuto ele já começa a pegar calor, e aí a gente fala que ele acontece uma evolução, porque podem aparecer outras notas características no segundo terço. E no último terço a gente tem a percepção da fortaleza do charuto, tá? Se ele é suave, médio forte, né? Tem charutos que tendem a amargar no último terço. Esse é um charuto que ele não vai amargar no último terço, por isso que eu gosto de indicar ele para um iniciante. Então, para você ter a experiência completa, você tem que fumar todas essas fases. Sim, e aí onde entra uma parte interessante que é a anilha. A anilha do charuto, muita gente acha que o charuto você fuma até a anilha e você abandona. Não. E a anilha é Você aqui, pode. é isso? Essa etiqueta. É etiqueta, mas é assim, é etiqueta mesmo. marca do charuto, Quem né? foi que inventou essa etiqueta? Me conta. Catarina de Médici, que já foi É. citada neste programa. Ela percebia que os dedos eles ficavam amarelados, né? Quando você apreciava o charuto. Mas isso antigamente, tá, gente? Tá. Ninguém vai ficar com o dedo amarelado hoje. E aí ela pediu que envolvessem uma fitinha vermelha nos charutos dela. Chique. E aí criou-se a anilha, né? Hoje é Catarina utilizada de pra Médici mostrar- está em tudo. Exatamente. Está em Todas. todas. Charuto, Para né? mostrar Chá, charuto. Mas então deixa eu só recapitular. Então, você quando chega aqui, você tira Você pode e continua. remover ali e continua. O charuto você pode fumar até onde você quiser. Tá. Onde você se sentir confortável. Então, eu posso remover a anilha e fumar o charuto até queimar o dedo? Pode. Não é deselegante fazer Será que isso. pode? Pode. Pode. Será que pode? Pode. E tem, agora eu vou perguntar que uma coisa que eu já vi. Que eu já vi. Tá bom. Você, tá bom. Que eu já vi. Colocar um palitinho de dente pra Isso. ir até o finalzinho. Até o finalzinho, exatamente. Tem até um acessório, você pode até adquirir esse acessório, que é alumínio, inox, tem um enfeite, enfim, né, para poder fazer essa degustação desse charuto até o final. Gente, O é que demais não- como é uma
Aham. Eu tô aqui. Gente, eu vou coordenação mostrar tá como eu faço. acompanhando. Você me disse se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado. Certo. Muito Vou bom. aprender. E o que mais? Então a gente A a gente tá quase, assim, tem conversa, Aline, pra A vida. vida aqui. Li, você não vai falar que a gente tá quase finalizando, não, né? Sim. Então, Não, eu quero saber antes de da acabar, harmonização, né? eu acho que a falar gente sobre tem que passar harmonização. a gente tem que passar por duas coisas aqui enquanto você vai acendendo os nossos charutos. Harmonização e contar um pouquinho do espaço para nós e da tua experiência curso, aqui, né, do que ela curso, vai ter enfim, um de curso tudo que agora. você... Isso. Então, pode segurar assim, Assim? isso, tá certo. Leva a fumaça pra boca, devagar. E solta. Leva só a fumaça pra boca. É boca. Você traz. Não é pelo nariz. Não pode ser pelo nariz. Tem que ser pela boca, boca. Você traz. Dizendo, Na hora que eu vou puxar a fumaça, pensa que você tá puxando um drink. É uma bebida. Leva pra boca e solta. Isso. Não pode inspirar. Não é fácil, não. Exatamente. Segura na Não é boca. fácil. Não tem? Pode segurar um tempo. Você Tá. até, às vezes, pra sentir algumas Pra notas, sentir né? algumas notas, Você pode mas aí até- você solta. Pode puxar um pouco mais. Ah, solta bem. Bem. Eu tô bem, ó. Você não bate Ah, a É, a cinza, etiqueta. tá? Não bate assim. Então, esse é um charuto de uma construção impecável. Uhum. E como o charuto ele é feito de folhas inteiras, né? Essa é uma observação, essa cinza ela é uma cinza consistente, né? Não é uma cinza que vai cair fácil. Então você pode manter aqui uns 2 dedinhos de cinza. Passando dessa medida, pode, por uma questão física, ele pode perder, né? Perder a estrutura e cair, como acontece. Para não cair em você, se encosta a cinza no cinzeiro. Por isso que ele tem esse Uhum. formatinho. E aí você continua a sua degustação. Você não bate. Aham. Não quero fumar mais. O charuto, se você não fumar, ele apaga. Então você, quando você não quiser fumar mais, você só coloca ele no cinzeiro e se despede. A degustação acabou. O que não pode fazer é apagar o charuto. A outra Igual coisa cigarro. que você estava contando nos bastidores é que se você abandonar, se você abandonar ele, Deixa eu nunca mostrar. mais. Nunca mais Isso. ele, né? Exatamente. Não escolhe um charuto grande para ir fumando aos poucos. Eu faço assim. Ah, sim. Assim fica um pouco mais fácil, né? Você precisa distanciar um pouco mais o calor. Aí, Uhum. ó, pode aproximar um pouquinho mais. Tem que ficar Aí, vermelhinho, né? isso. Mas tá errado? Sempre quando você achar, você Porque eu não observar. consigo girar o... Isso. Sempre quando você achar que está saindo uma chama na hora que você encosta, você tem que significa que você tem que afastar um pouco, porque realmente é só o calor do Maçarico, né? isso, só o calor mesmo. Tá, então, mas não tá errado. Não tá errado. Porque eu tá não errado. consigo girar o... O ideal é girar o charuto. É que daí ele Treinar fica mais. certinho, Eu né? vou treinar Sim, mais. Ele fica certinho. Obrigada. Pode concluir. Então conta pra nós. Solta a parte de baixo. Isso. Enquanto ela vai tentando aqui, Acender? conta pra nós Seu. a harmonização. Harmonização. Esse coquetel que eu escolhi chama Vega. Uhum. Ele é um charuto, ó. O Vega é um tá coquetel de minha autoria. É um coquetel de minha autoria que leva brandy, que é o brandy de Jerez, né? Cynar 70 e angostura de cacau. Traduzindo, brandy é um destilado de uvas viníferas, tá? E o Cynar digamos assim, uma bebida alcoólica com base de alcachofra, que é produzida na Itália. Esse Cynar 70 ele é importado, tá? Esse charuto, ele como eu disse, ele traz características aí um herbáceo, notas terrosas, tem um final adocicado. E esse drink, por mais que a coloração seja intensa, é um coquetel fácil de ser apreciado, tá? Ele tem um equilíbrio sobre adocicado e amargor, tem a nota de cacau presente, né? E tem o herbáceo da hortelã que eu utilizo para dar um toque nesse drink.
E aí forma uma harmonização com similaridade, porque eu atenuo aqui essa nota terrosa e realço as notas secundárias desse charuto. Tá? Então eu posso E então a gente experimentar vai agora? Vamos experimentar. Aline, então você é uma Tá, tá. especialista também, né, de harmonização Isso. do charuto com Um o coquetel. Com um coquetel. É isso. Uhum. O meu principal projeto é levar desmistificar o charuto, tirar essa associação do charuto só com whisky, só com conhaque, só com destilado. Porque... Não, se ele dá pra harmonizar com vinho, que é a minha segunda paixão. Ah, ótimo! O vinho... Deixa eu deixar tapar. O vinho, vamos dizer assim, o charuto, ele é uma atividade individual, né? E por ser uma atividade individual, com o tempo, o apreciador, ele vai criando as suas próprias harmonizações. Então eu digo assim, que eu não estou aqui para ditar regras, né? Porque com o tempo, cada um, ou por uma questão de experiência, ou por uma memória afetiva, acabam criando as harmonizações. E aí, tem muitas pessoas que falam, eu gosto de apreciar o meu charuto tomando um vinho, apreciando um vinho tinto. A harmonização do charuto com vinho tinto é uma das harmonizações mais difíceis que tem, Olha. porque ambos têm muito tanino. Então, não vai ser qualquer vinho e não vai ser qualquer charuto que vão harmonizar, eles vão brigar entre si. Mas aí, o charuto é o momento, né? São as companhias, é o momento de celebração, eu falo que é a conclusão da história, né? E você usa do charuto para celebrar aquele momento. Então, tem gente que cria essa referência com vinho. Então, respondendo essa pergunta, não harmoniza. Alguns vinhos, sim, mas é bem difícil. Melhor Bem não difícil. O espumante, tem alguns charutos que harmonizam bem com espumante. Tem o vinho branco, o pessoal fala, vinho branco, mas o vinho branco não tem tanino, mas tem acidez, então também é algo que eu deixaria de lado no momento. Então, para fazer essa escolha, por exemplo, em casa, aí como eu disse, melhor mas aqui. eu gosto. Melhor aqui com Tudo você, bem, né? Tudo bem, pode. Legal. Né? Mas a ideia da coquetelaria também é para tirar essa linha de que charuto só harmoniza com bebida forte, com bebida de alto teor alcoólico. E não é verdade. E não é verdade. Na verdade, Você a harmonização, acabou de ela nos acontece. A melhor experiência que eu tive de harmonização, sem ser os drinks da Aline, que eu já conheço, mas foi com gin. Sim. Com gin. E É aí? uma experiência diferente. Uma saúde. Então, saúde ao charuto e aos drinks. Aí como que é? Eu puxo agora e depois eu bebo? Exatamente. Primeiro puxa, depois bebe. Isso. Bom, então fiz tudo errado aqui. Mas vamos tentar. Que delícia, hein? E a ideia, o terceiro sabor que a gente forma aqui é que depois que a gente fumar esse charuto e tomar essa bebida, o que vai ficar no final, no retrogosto, vai ficar um sabor adocicado na boca, que vai trazer essa diferença do tabaco. E ele permanece. E um Esse cacau. gosto permanece. Isso que é gostoso. Exatamente. Você tem o amargor e tem também o final equilibrado. No começo é doçor. amargor e o final ele vai para Docinho. um adocicado mesmo. Exatamente. Aline, eu tenho só... Antes de você falar do curso, né, que vai Eu também acontecer tenho umas no perguntas. próximo mês, quando eu não estou mais tempo. fumando o charuto, eu seguro ele ou eu deixo ele no cinzeiro? Pode posicionar no cinzeiro. No Exatamente. cinzeiro, tá bom. Você pode posicionar no cinzeiro, continuar conversando. Ou Mas usar o pode charme, segurar, mas conversa, também- Você pode manter e segurar. Eu tava segurando assim E e eu assim? posso segurar Assim. assim. Isso. Assim. O que não pode é fazer isso aqui. Isso, assim. Isso. Aline, uma coisa Chiquérrimo, muito né, importante gente? que é pra saúde, a questão da água. Que assim, acho que foi a primeira coisa assim, que eu tive que aprender à força, porque é Exatamente. obrigatório. Que é obrigatório, tá? Sempre tomar água, né? A bebida ela auxilia também na diluição dessa nicotina que você leva para o seu corpo, mas apreciar o charuto tomando bastante água. Tá? Muito bom, experiência ótima. Outra coisa de etiqueta, que foi até uma experiência que eu tive num grupo,
como soltar a fumaça da forma mais elegante, né? Sem atrapalhar Ela as já pessoas. fez, ela já respondeu. Eu olhando ela assim, acabei. Ela já fez. Ela já Coisa, respondeu. demonstração, Isso, né? né? Ela Você levar o demonstrou. charuto pra boca, né? Né? Não fumar com o charuto de lado. Não de lado, né? Sempre Poderoso levar de né? frente, De exatamente. E aí, a técnica é você deixar a fumaça sair, tá? Então, você puxa. E você deixa essa fumaça sair devagar, né? Então, essa é a maneira mais fácil, digamos assim, e adequada para você tirar o Eu melhor. acho que tá me ajudando aqui a fumaça sair. Né, você viu? Né? Para você também não fazer baforada, né? Que fala, no rosto da outra pessoa que tá do teu lado, né? Então tem que ser uma coisa delicada. Eu preciso de bastante treino, né? Imagina. No final desse charuto, vamos estar. Você vai estar uma charuteira completa. Então, me conta, como que é a experiência aqui? O que vocês desenvolvem aqui dessa experiência? Certo. Então, o que eu acabei de fazer aqui com vocês é o que eu faço com todos os clientes que entram no Espaço QDC. A gente entra, conversa, eu descubro quais são os gostos da pessoa, se ela vai fumar charuto pela primeira vez, o que ela já está acostumada a apreciar, quais são os conhecimentos que ela já tem. E aí eu proponho uma experiência diferente, né? Então, todo mundo muitas pessoas já estão mais acostumadas a fumar charuto e a ter um tipo de bebida favorita, que gosta de harmonizar, e aí eu venho e utilizo dessa mesma bebida uma proposta de harmonização dos 3/3, né? Então, esse é o foco da experiência que a gente trabalha de um cliente aqui no Espaço QDC. Para quem vai fumar charuto pela primeira vez, claro, pode fazer aí o tutorial básico comigo, mas nós temos também a experiência guiada com os cigarros sommeliers da casa, tá? Então, é uma aula, né? Mas na verdade você vai estar degustando o seu charuto, entendendo cada terço, fazendo a harmonização, e aí tem o meu primeiro puro para quem vai apreciar pela primeira vez, né? Tem uma experiência chamada As Camadas do Charuto, que é uma experiência que já é um pouquinho mais longa, que envolve bem a estrutura do charuto, e você pode fazer tanto sozinho, quanto num grupo de até 5 pessoas. Que bacana. E quanto tempo demora essa experiência? A experiência em torno de 1h30, 1h30. E aí é com você. E aí é comigo, ou com outro cigarro sommelier aqui da casa também. Muito legal. A Micaela vai ministrar um treinamento profissional na semana do dia 19 ao dia 23 de junho. Então esse vai ser um treinamento para quem quer trabalhar na área, se especializar, entender muito mais a fundo, né? Porque isso é um universo gigantesco, o mundo do charuto. O que eu disse hoje era... Eu não sabia. Foi muito básico, muito sucinto, não deu nem pra me alongar, senão eu vou ficar a palestra, eu vou virar uma palestrinha. A gente já conseguiu entender. Já conseguiu E cortar. eu vou dizer que o nosso episódio deve estar assim, vai bombar, tenho certeza, e com certeza estourou todos os nossos tempos. Mas tem muita pergunta que ficou no ar ainda, né? A gente pode fazer outro episódio com você? Vários episódios com você. Gente, uma dúvida. Para fazer esse curso da Micaela no próximo mês, né? Seria agora no próximo mês, em junho, é necessário ter feito essa imersão que a Andrea fez antes? Uma iniciação? É o ideal. O ideal. É o ideal. A Micaela Paim, ela é assim, eu falo que ela é uma super sommelier. Porque ela é sommelier de destilados, vinhos, azeite, água, chá, café e charuto. E ela vem trazer toda essa expertise dela do mundo do tabaco, todas as experiências que ela teve, inclusive internacional, e vai preparar as pessoas para o que está no mercado. Então, assim, acho que para quem quer atuar na área, para quem quer trabalhar nessa área, né, para a gente movimentar, para a gente ter uma galera realmente preparada e fazendo as coisas corretamente, orientando as pessoas corretamente, fazendo um trabalho sério dentro do nosso mercado. E é importante que a pessoa já tenha fumado charuto, já tenha feito o curso do imersão, para ter uma base,
para ter uma base para esse curso. Assim. Muito bom. Legal, muito Foi obrigada, ótimo, viu? prazer. Muito obrigada. Foi uma ótima experiência Eu vou esse contar universo. que eu Descobri muitas coisas aqui, muitas coisas que eu não fazia a mínima ideia de que existia e compunha isso. Tá aqui na história. E assim, eu só tenho a agradecer o teu carinho, cuidado de abrir a casa e compartilhar esse conhecimento conosco aqui. Obrigada. Eu já me sinto em casa aqui. Já. É isso. Pode ser a sua também. Eu tô em Curitiba, né? Então tô um pouquinho longe, mas eu Venha nos venho. visitar. Venho sim. Então, quem gostou do nosso episódio de hoje, curte. Compartilha. E convide os amigos. E até a próxima, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.